Salve torcida tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família SPFC. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. Hoje o São Paulo Futebol Clube completa 92 anos. O tricolor, fundado em 25 de janeiro de 1930, hoje comemora 92 anos de existência. O São Paulo Futebol Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1930, e hoje comemora 92 anos de existência. O clube nasceu da união de dissidentes do Clube Atlético Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, tendo sua ata de fundação assinada na madrugada do dia 26 daquele mês, devido ao tardar da reunião e à confecção dos estatutos. Como o Estatuto do Tricolor diz, no capítulo 1º, artigo 1º, o São Paulo Futebol Clube, SPFC, fundado na cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1930, tendo temporariamente suspendido e retomado suas atividades no ano de 1935, é uma associação de prática desportiva. Não há, então, qualquer questão sobre o dia em que o mais querido foi fundado. Família. Outra informação. Por lesão, Luciano larga atrás na briga por vaga no ataque do São Paulo. Diante de um dos setores mais concorridos do São Paulo em 2022, o atacante Luciano larga atrás por uma vaga na equipe, comandada por Rogério Ceni. O jogador perdeu a pré-temporada, em razão de uma contratura na panturrilha esquerda, logo no dia da reapresentação, e precisará correr atrás do prejuízo se quiser ser titular. Após o fim do Campeonato Brasileiro 2020, no qual foi artilheiro com 18 gols, e considerado o principal atacante do tricolor, 2021 já foi um pouco diferente. Apesar de ter começado o ano bem, em abril começaram as lesões que tiraram o jogador de alguns jogos. E 2022 também teve um início longe do que o atleta esperava. Na temporada passada, o São Paulo disputou 70 jogos, e Luciano participou de 39, marcando 10 gols, menos da metade do que em seu ano de estreia, quando não defendeu o time do Morumbi em apenas 10 oportunidades. Neste ano, Luciano tem a chance de estar à disposição do treinador no dia 27, quando o time estreia no Campeonato Paulista, às 21h30, contra o Guarani, em Campinas. No entanto, a disputa no ataque conta com mais nomes à disposição de Rogério Ceni. Neste momento, Rigoni deve ficar com a vaga, justamente, por ter substituído o companheiro em momentos de lesão. Além da dupla, o tricolor tem na frente Caleri, Nicão, Alisson, Juan, Toró, Éder e Pablo, que ainda pode deixar o clube. Família. Outra notícia. Empresa investirá 3 milhões de reais para modernizar a estrutura do São Paulo. O São Paulo, através do Comitê de Notáveis da Área da Saúde montado liderado pelo Dr. Turíbio Leite de Barros, vem passando por uma reformulação no CT da Barra Funda em termos estruturais. O clube conta com novos aparelhos, instalados sem custos, e ainda contará com uma importante modernização nas academias do CT da Barra Funda, Cotia e área social. A ideia é de o São Paulo fazer alguns trabalhos de marketing com a empresa responsável, como contrapartida pelos aparelhos de academia que serão doados ao clube. Os aparelhos de academia vão ser totalmente reformulados. Aí é um trabalho que demanda um entendimento do marketing do clube, com a empresa que proporcionará essa reformulação. Ele vai abranger o CT da Barra Funda, o CT de Cotia e o clube social também, disse o Dr. Turíbio Leite de Barros em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva. Os novos aparelhos que serão instalados no São Paulo são fabricados por uma reconhecida empresa do mercado de esportes aquáticos, que deverá desembolsar 3 milhões de reais em equipamentos para o tricolor. Turíbio disse. É uma linha nova da Speedo. O São Paulo vai ser pioneiro entre os clubes de futebol a receber esses equipamentos. É um investimento da empresa de cerca de 3 milhões de reais como um todo. Então, isso também foi conseguido através de networking, e através da herança que o São Paulo tem da época de ouro. Todos acreditam que a gente possa, de fato, resgatar o que foi o Refis nos anos em que era referência na área. Já tem equipamentos que estão lá. Os outros vão chegar em um espaço de tempo muito curto, completou Turíbio. Um dos equipamentos da Speedo que já estão no CT da Barra Funda é uma moderna esteira que foi utilizada recentemente para fazer avaliações em atletas do São Paulo, no início da pré-temporada da equipe. Esse trabalho, inclusive, deve diminuir o número de lesões neste começo de 2022. Ele ainda disse. Solicitamos a Augusto Ancelotti, diretor da Speedo, que mandasse uma esteira para podermos utilizar nessa avaliação. Ele prontamente atendeu. A esteira está lá no CT, vai ficar, já falei que não vamos devolver. Foi feita uma avaliação que nunca tinha sido feita no São Paulo, que visa prevenir lesões. É lógico que isso não significa que você vai zerar as lesões, mas os atletas que precisam de um fortalecimento específico, terão esse trabalho realizado em função dos laudos elaborados a partir dessa avaliação, concluiu. Família. Já mudando de assunto.
São Paulo contrata o zagueiro Lucas Minhoca, do SC Taubaté. Negociação foi divulgada pelo perfil oficial do time do interior. O São Paulo esteve ao longo da janela de contratações em busca de um zagueiro, que pudesse suprir a falta de Bruno Alves, negociado com o Grêmio. O clube sondou Vitor Cuesta, Benevenuto, Cano e Lucas Ribeiro, mas não obteve sucesso nas tratativas. Na base, contudo, o tricolor esteve atento à copinha, e efetivou a contratação do jovem Lucas Minhoca, do SC Taubaté. Lucas tem apenas 18 anos, disputou a última Copa São Paulo, pelo Burro da Central. O time se classificou em segundo lugar no grupo 14, e acabou eliminado pelo Botafogo, nos pênaltis, na terceira fase. O defensor, inclusive, foi autor de 2 gols do time interiorano na competição. Pelo rendimento, o jogador chegou a ser promovido para integrar o elenco profissional do time, antes de ser vendido ao tricolor. Na base, o time de Cotia conta com Lucas Beraldo e Luizão, que fizeram uma boa copinha. Este último, contudo, acabou tendo uma lesão na face constatada, e desfalcou a equipe a partir das quartas de final. De acordo com a publicação, o São Paulo assinou por 2 anos com o atleta, tendo o SC Taubaté direito a 30% de uma negociação futura. Família, e vamos de mais notícias. Soteldo não fica em silêncio após interesse do São Paulo, acordo avançou para um desfecho, diz jornalista. Na busca por atacante, a diretoria do tricolor demonstrou interesse em trazer o venezuelano de volta ao Brasil. O São Paulo se movimentou bastante nesse mercado de transferências, especialmente após ter passado por momentos difíceis em 2021, após o título do Campeonato Paulista, com chances de ser rebaixado no Brasileirão até a penúltima rodada. A equipe comandada por Rogério Ceni sabia que seria preciso trazer algumas peças, principalmente em posições consideradas carentes. Da mesma forma que alguns chegaram, outros saíram, o último foi Vitor Bueno, que rescindiu seu contrato. O vínculo havia sido acertado até dezembro de 2023, mas sem moral, o meio-atacante não segue no Morumbi para essa temporada. Segundo o blog do jornalista Ricardo Perrone, no portal UOL, as partes já chegaram a um denominador comum, e os documentos já estão ficando prontos. Para atuar na função, além de ter qualidade para ser um atacante pelas beiradas, a diretoria chegou a abrir negociações com Jefferson Soteldo, que teve ótima passagem pelo Santos, e está atuando pelo Toronto FC, na MLS. Porém, demonstrando estar infeliz, o venezuelano deixou claro que deseja mudar de ares, despertando o interesse de vários clubes. No Brasil, por exemplo, além do tricolor, o Flamengo também fez uma sondagem, mas no momento foca suas atenções em Douglas Costa, que deixou o Grêmio, e está livre no mercado. Porém, o destino do ex-camisa 10 santista não deve ser o Morumbi, depois de algumas conversas, deve ser jogador do Tigres, do México, segundo César Luiz Melo, jornalista da TYC Sports. A informação é que as partes já negociam há algumas semanas, e o acordo avançou para um desfecho positivo, nos últimos dias. Há otimismo pelo fechamento do negócio, com Soteldo aprovando a mudança. No acordo que está sendo desenhado, será definida a troca do baixinho, por Carlos Salcedo, que era alvo de Palmeiras. E aí, família, São Paulo deveria ter insistido por Soteldo? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Bom, família tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.